Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Filosofia Oculta. Nós estamos caminhando para estudos muito profundos e muito transformadores aqui no nosso curso. Eu já enviei para vocês o restante dessas instruções que nós estamos estudando, que é esse texto aqui, Os Primórdios da Magia, do Xamanismo Paleolítico à Tradição Salomônica. Hoje nós vamos estudar a segunda parte desse texto. Eu já enviei a terceira parte desse texto e já enviei as 3 primeiras instruções aí sobre a questão e o trabalho com os espíritos assistentes, o daimon pessoal, o sagrado anjo guardião. Isso é fundamental para o decorrer dos nossos estudos. Porque o trabalho com o sagrado anjo guardião, como nós vamos ver nessas instruções aqui, tanto nas lições em PDF quanto aqui nas lições em videoaula, o trabalho com o sagrado anjo guardião, ele é fundamental na prática da magia. Porque é o contato com esta criatura espiritual que dota o mago com poder genuíno e com conhecimento genuíno da arte da magia. Porque os segredos da magia, que estão mais alinhados à prática pessoal de cada um, quem revela é o sagrado anjo guardião. É o espírito assistente. Nós vamos ver que o sagrado anjo guardião não é o espírito assistente, mas uma evolução dessa ideia. Isso a gente vai ver lá pela carta de número 18. Porque a carta de número 16, eu ainda estou falando do daimon pessoal na teurgia do Jâmblico, e depois na carta 17, quer dizer, e depois na carta 18 é que eu venho fazendo essa distinção entre o que são espíritos assistentes e o daimon pessoal e o sagrado anjo guardião. Muito bom. Por que a gente precisa disso? Porque aqui nessas cartas nós vamos começar a entrar com a prática e o contato dos espíritos dos livros ocultos de Moisés. Antes de chegarmos nessa etapa, precisaremos então e aí estudar essa questão do sagrado anjo guardião, do daimon pessoal, a importância dele para o contato com qualquer outra entidade, outra criatura espiritual do corpo de Deus. Então assim, o nosso estudo está muito fino e eu te peço para continuar acompanhando. Vamos então começar o estudo da segunda parte desse texto, Os Primórdios da Magia, do Xamanismo Paleolítico à Tradição Salomônica. Essa então é a carta número 12 que nós vamos estudar. Muito bom então, meus irmãos. Vamos lá. Como sempre, eu vou lendo e vou comentando. Se o conhecimento e conversação com espíritos constitui o fio de Ariadne fundamental que conecta o xamanismo paleolítico à tradição salomônica da magia, o cultivo do sagrado também. O ofício do xamã, ou o ofício do mago salomônico, trata-se de um sacerdócio. Diferente do homem comum, o sacerdote é alguém separado, que vive à parte, imerso em coisas divinas, conectado ao sagrado. A palavra sacerdote vem do latim sacerdus, cujas raízes indo-europeias sacer e di ou dare significam sagrado, fazer ou oferecer. Um sacerdote, portanto, faz ações sagradas, oferecendo sacrifícios aos deuses. A imagem arquetípica do xamã ou mago é aquela de um homem que vive solitário, isolado do grupo, imerso em práticas santificantes e estudo de matérias que não são do conhecimento da maioria das pessoas, principalmente ou fundamentalmente que se mantém em um constante estado de êxtase espiritual. Então, 2 ideias surgem deste conceito. Um mago ou xamã é um sacerdote que vive separado do grupo ou sociedade. E 2,
vive em constante contato com o sagrado através de uma piedade ascética que lhe capacita a santificar a alma. Então, meus irmãos, nós estamos chegando num ponto onde estamos entendendo, aí, segundo os persas, segundo Jâmblico, segundo o resgate de Agripa, que a prática da magia é um trabalho sacerdotal. Um sacerdote é uma pessoa diferente, é uma pessoa separada da grande multidão de pessoas, da grande multidão de almas encarnadas. Por quê? Porque ele lida com assuntos, ele lida com conhecimento, ele lida com criaturas espirituais que não são do conhecimento de todas as pessoas. E para fazer isso bem, ele tem que se preparar, ele tem que se refinar. Por isso que o mago é diferente de apenas um feiticeiro. Um mago ele pode ser um feiticeiro, mas um feiticeiro nem sempre é um mago. Por quê? A diferença do feiticeiro para o mago é que o mago está interessado em trabalhar sobre si mesmo. O mago está interessado em trabalhar a sua alma. Ele está interessado na salvação da sua alma. Portanto, ele empreende trabalho, ele empreende práticas espirituais para que ele possa gradativamente purificar a sua alma e fazer um trabalho interior, um trabalho sacerdotal, servindo então de ponte entre o sagrado e o profano. Por isso que o sacerdote, assim como na carta 5 do tarô, que é o Hierofante, ele usa um chapéu grandão, um chapéu de mago. Por quê? Representando justamente a sua conexão com o divino. Então ele é separado, o sacerdote, o mago, o xamã, ele é separado da comunidade porque ele fica em contato com os éteres superiores mais tempo, em contato com o divino mais tempo. O caminho de transformação, ele é também um caminho de separação, pelo menos para a vida do mago. Dessa maneira, o trabalho interior e exterior de preparo para o ofício da magia é tão antigo quanto o próprio homem, não um conceito moderno. Está presente nas principais religiões e cultos de mistérios que a humanidade desenvolveu no seu curso de evolução. Cada cultura desenvolveu seus métodos de preparo e santificação para a prática da magia baseada em ideias e percepções universais. Do xamanismo ao semitismo primitivos, das antigas caças sacerdotais persas às ordens hierofânticas egípcias, a santidade sempre foi considerada uma qualidade requerida ao ofício da magia. Na tradição judaico-cristã, a santidade é a própria natureza de Deus e, sendo a magia um ofício sacerdotal divino, a santidade trata-se de um requerimento essencial ao seu exercício. Um mago salomônico, portanto, deve buscar a mesma santidade do primeiro santo da tradição, que é o próprio Deus. E se Jâmblico estava certo que o teurgo no seu ofício ritual se veste com a autoridade divina, é porque ele cultiva em seu interior aquelas virtudes que santificam a alma e agradam a Deus. Sendo a magia um ofício divino, não apenas o mago deve encarnar a santidade, mas tudo o que ele usa nos seus rituais deve ser tão santo quanto ele mesmo. Daí as inúmeras consagrações requeridas na arte. O que o Jâmblico fala? Que o único caminho viável e que o único caminho que o teurgo deve percorrer é aquele das virtudes. Você não se veste com o manto dos deuses e participa da demiurgia através dos rituais de teurgia se você não tiver acumulado no seu oxema, no seu ovo de luz, as virtudes. Se você quer vestir os mantos dos deuses, a autoridade do próprio Criador,
dentro do seu ritual de magia, do seu ritual de teurgia, você precisa, de todo modo, a toda maneira, se é que realmente quer praticar a arte dos magi, refinar a sua alma, refinar o conteúdo da sua alma, trazendo para ele, enriquecendo a sua alma com as virtudes dos próprios deuses. Isso nós fazemos convocando as medicinas planetárias. Toda essa ideia, o conceito de santidade, está no âmago da tradição salomônica e os grimórios estão repletos de instruções para a santificação através de consagrações de objetos, lugares e pessoas. No entanto, a Igreja Católica oferece a mesma ideia de santidade no seu treinamento espiritual e podemos observar que na Idade Média e até hoje existia uma tensão contrastante entre a piedade ortodoxa da Igreja e as consagrações cerimoniais salomônicas, o que produziu um feroz confronto entre o santo cristão e o mago salomônico. Então, nessa instrução nós estamos aí fazendo uma relação, uma comparação entre a arte do xamanismo e a prática da magia cerimonial salomônica, encontrando aí pontos de convergência, buscando a relação e a identidade entre o xamã e o mago salomônico. Então nós estamos vendo que como a tradição salomônica ela depende de uma cosmovisão cristã, é mais do que lógico que o mago ele precisa se alinhar a essa cosmovisão cristã através da emulação do próprio divino, ou seja, emulando a santidade do próprio Deus, para que ele consiga empreender um trabalho sacerdotal. É como na tradição do hinduísmo, onde os brahmanes assim são chamados porque eles imitam a condição de Brahma, que é quem? Deus. E que condição é essa? A condição da própria santidade. É por isso que existiu na Idade Média um confronto, um embate entre o mago salomônico e o santo da igreja. Por quê? Porque ambos pregavam a mesma coisa, através de um trabalho de uma prática de santificação. Você se aproxima do divino e se aproximando do divino, você tem mais autoridade espiritual para usar os nomes do divino para comandar os espíritos. É lógico que essa é a visão da magia salomônica, não a visão da igreja. A visão da igreja é: quanto mais próximo do divino, mais próximo de salvar a sua alma você está. No cristianismo primitivo, a ideia da santidade estava atrelada ao princípio da própria conversão. Tornar-se um cristão é, desde o início, caminhar com Deus, e como Deus não aceita com ele algo que seja distinto dele, apenas santos podem fazê-lo. Mas o cristianismo herda isto do judaísmo e podemos buscar no Velho Testamento a gênese dessa ideia. Então agora Levítico 11:44. Pois eu sou o Senhor Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros como qualquer animal que se mova sobre a terra. Os princípios cristãos os primeiros cristãos se consideravam os verdadeiros continuadores da aliança que Deus forjou com os antigos profetas do Velho Testamento na nova aliança do Novo Testamento, perpetuando a tradição. Então agora vem mais uma citação aí de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, uma vez que a magia salomônica depende da cosmovisão cristã, é como eu falei anteriormente. O mago salomônico
precisa se aproximar do divino através de um trabalho de santificação. Então, um mago salomônico, é por isso que o santo na igreja foi o principal adversário do mago salomônico. Tanto o mago salomônico quanto o santo da igreja, eles buscavam o mesmo princípio de purificação e o mesmo princípio de perfeição divina. Então, você começa também, a partir disso, a inferir que a tradição salomônica, a magia salomônica, ela não é mera feitiçaria como os primeiros magos renascentistas os acusavam. Porque o que os magos renascentistas acusavam os magos salomônicos? Que aquilo só se tratava de feitiçaria, de contato com espíritos menores, de contato com espíritos da natureza. E aí, o que os magos da tradição do renascentista fizeram? Proporam que a magia é uma arte divina e que você tem que estar em contato, contato com o divino, manipulando as virtudes das constelações, das conjunções astrológicas, dos números, as virtudes das pedras, as virtudes dos deuses, manipulando essas virtudes para você conseguir movimentar a alma do mundo, para você conseguir movimentar a luz astral e então realizar a sua magia. Ou seja, como eu falei anteriormente em outros vídeos, foi uma tentativa de salubrizar a magia. No entanto, de acordo com o que nós estamos estudando sobre a natureza da tradição salomônica, então nós observamos que esses magos renascentistas estavam cometendo uma acusação indevida, acusando os magos salomônicos de meros feiticeiros. Por quê? A prática da magia salomônica exige uma santidade do mago, uma santidade que o obriga a aproximar-se de Deus. E se aproximando de Deus, ele deixa de ser um mero feiticeiro que quer ter contato com as criaturas do corpo de Deus para fins únicos e exclusivos materiais. Tanto é assim que na magia salomônica não pode ser resumida apenas pelo lemegeton, que é o contato com esses espíritos menores. Se nós estudarmos outros grimórios da tradição salomônica, nós vamos ver que existe uma teurgia, um contato com seres angelicais, seres dos éteres superiores, que dotam o mago com essas mesmas virtudes, o capacitando a se aproximar de Deus. Então, diferente das acusações dos magos renascentistas, a tradição salomônica é uma tradição sacerdotal. O traço mais marcante da tradição grega antiga, por outro lado, era o culto dos heróis. Sendo maiores que humanos e menores que os deuses, os heróis inspiravam por suas virtudes e a honra com que lidavam com seus inimigos. Na tradição neoplatônica, os heróis ainda representavam as aspirações mais sublimes da alma em seu caminho de libertação do reino da geração, pois eles eram responsáveis por libertá-la da influência dos daimones e levá-la em direção aos planos de luz e perfeição, aonde habitam os deuses. Como sabemos, no curso de seu desenvolvimento, a Igreja precisou tomar para si muitos aspectos das religiões e cultos de mistérios pré-cristãos, na intenção de angariar novos adeptos, conquistando-os com sua própria versão dos cultos anteriores. Nesse caminho, a Igreja ofereceu uma nova versão para o antigo culto dos heróis, o culto dos santos, possuidores de todas as virtudes que inspiram a alma a libertar-se do mundo da geração e a influência perniciosa dos demônios, quer dizer, daimones. Como vimos anteriormente, os santos possuíam todos os poderes e eram mais poderosos que o mago conjurador salomônico. A conjuração dos espíritos sendo uma tecnologia espiritual semita por excelência, os santos dominavam e expulsavam demônios, emulando as façanhas milagrosas de Jesus Cristo e dos primeiros cristãos da era apostólica. Eles
condenavam a arte da magia como derivada do conhecimento e conversação com demônios. Como os heróis, os santos eram maiores que os homens e menores que Deus, inspirando cristãos por suas façanhas milagrosas, piedade ascética e fidelidade. Almas iluminadas e verdadeiros exemplos a serem seguidos. Quem sabe, o santo que mais se assemelhou a um mago salomônico foi Santo Antão, que em sua trajetória de santidade lutou, conjurou, dominou e expulsou demônios. Santo Atanásio de Alexandria diz em seu A Vida de Santo Antão que o próprio Satanás empreendeu uma batalha pessoal contra Santo Antão, devido à sua disciplina. Com medo de que Santo Antão enchesse o deserto com sua disciplina, Satanás enviou uma horda de demônios para açoitar Santo Antão com tentações de todos os tipos. Santo Antão foi tão destemido em sua disciplina, de vontade tão poderosa, que o diabo manifestou-se perante ele como uma criança de pele negra, reconhecendo a soberania de sua santidade. Então, nós estamos aí estudando, nós estamos percebendo que a Igreja Católica, ela precisou se apropriar de inúmeras ideias retiradas de cultos pré-cristãos, reformular essas ideias e apresentar essas ideias para as pessoas como se fossem delas. Uma dessas ideias é o culto dos santos, que é uma derivação ou que é uma imitação do culto grego dos heróis. Na teurgia neoplatônica de Jâmblico, nós aprendemos que o culto dos heróis auxiliam as almas a inverterem o seu anatropismo, que é criado ou fecundado na alma através do contato com os daimones, para que a alma possa então se libertar de seus apegos ao reino da geração. Isso tudo está presente no culto dos santos dentro da Igreja Católica. E é o culto dos santos da Igreja Católica que bateu de frente diretamente com os magos salomônicos. Por quê? Porque os santos faziam tudo o que os magos faziam, só que condenavam a magia. Vamos continuar. Ao leitor atento, a experiência mística de Santo Antão se assemelha às iniciações xamânicas mais extraordinárias. No xamanismo, durante o curso de sua iniciação, o xamã é açoitado por espíritos, os quais ele deve vencer e tornar-se senhor. Os demônios, espíritos, que assolavam Santo Antão, se manifestavam como animais de poder e se transformavam, um fenômeno encontrado em comunidades xamânicas e traço característico de iniciações com espíritos. Sensorialmente privado em seu claustro, Santo Antão se dedicou a uma severa ascese espiritual, vivendo de pão e água, uma prática requerida em muitos grimórios como preparo para operações mágicas. O que difere a experiência de Santo Antão das experiências dos xamãs? A ideologia. Enquanto o xamã conjura espíritos diversos para com eles aprender a sabedoria arcana, os santos cristãos repudiam qualquer arcano que venha do conhecimento e conversação com eles. Infelizmente, como a tradição salomônica dos grimórios aceita a cosmovisão cristã, essa atitude contraditória é evidente no comportamento do mago com os espíritos. Tanto quanto o santo, o mago salomônico lidava com demônios, não com espíritos que pudessem transmitir qualquer sabedoria. No entanto, como nos relata Santo Atanásio de Alexandria, Santo Antão se beneficiou em certa medida da ajuda dos demônios com quem duelou, pois após 20 anos de embates, ele triunfou, iniciado nos mistérios e repleto do Espírito Santo de Deus. Ao sair de seu claustro, Santo Antão manifestou os mesmos poderes de Jesus Cristo e dos apóstolos.
com o poder de curar enfermos, expulsar demônios e o dom de discernir entre os espíritos. Outro fio de Ariadne com a tradição da magia. Um mago conjurador é, sobretudo, conhecedor dos espíritos, sabendo distinguir entre eles. Então, para aquelas pessoas que conhecem o desenvolvimento das práticas espirituais e a história desse desenvolvimento das práticas espirituais, ao ler a história de Santo Antão, percebe que toda a iniciação de Santo Antão, com a sua ascese, a sua disciplina, o seu claustro e o seu contato com demônios, é uma típica iniciação xamânica. Tudo o que Santo Antão apresentou de poderes mágicos, poderes de cura, de discernir entre os espíritos, etc., todos esses poderes foram somente manifestados por ele após o contato com estes espíritos, após o duelo com estes espíritos. Então, para todo bom entendedor, Santo Antão teve contato direto com os espíritos, através dos seus duelos mágicos, aprendeu inúmeras coisas com estes espíritos e depois apresentou os seus milagres, apresentou as suas façanhas. Mas esse não é o caminho de todo mago? Como nós vamos ver aí nas nossas instruções sobre o Sagrado Anjo Guardião, não é isso que todo mago busca? O contato com espíritos e, através desse contato, desenvolver poderes psíquicos, desenvolver conhecimento oculto, conhecimento genuíno que ninguém mais tem? Então, nós vamos ver isso com muito cuidado nestas instruções. Mas fica aqui a dica para que possamos notar essa semelhança entre o desenvolvimento espiritual de um xamã, de um mago, e o desenvolvimento espiritual de Santo Antão. Inicialmente, nós observamos que a característica fundamental, ou fio de aliagem da tradição da magia, que conecta o xamã primordial ao mago salomônico, é o conhecimento e a conversação com espíritos diversos. Em seguida, observando que outro traço importante da tradição da magia é que ela se trata de uma arte sacerdotal empreendida por poucos, pessoas separadas e consagradas ao trabalho divino. A terceira característica fundamental da tradição é, agora vemos, o dom de discernir os espíritos e sua hierarquia espiritual. Na tradição cristã, este dom está entre os 9 dons manifestados pelo Espírito Santo. Por conta da própria cosmovisão cristã, está claro nos relatos de Santo Atanásio que a iniciação de Santo Antão não foi completada, lhe faltando alguns dos 9 dons do Espírito Santo. Mas seja como for, é extraordinário o relato de sua vida e qualquer um com algum conhecimento logo averigua indicações goéticas claras em suas experiências. Goéticas no sentido de contato com espíritos. Na tradição salomônica, o contato com demônios é restrito a zonas de poder específicas como cemitérios, cavernas e desertos. Como claustro para sua sese, Santo Antão escolheu uma tumba isolada no deserto e, como a tradição nos lega, o deserto egípcio está associado ao contato com demônios. Após os seus embates espirituais, Santo Antão permaneceria pelo resto de sua vida conjurando e expulsando demônios. Então, meus irmãos, Santo Antão, aqui nos relatos da vida dele, podemos ver com os seus duelos, passou por uma típica iniciação goética. Não existe iniciação na Goécia. Quando eu uso esse termo, uma típica iniciação goética, eu estou falando de contato com espíritos. Então, qualquer pessoa, sob essa perspectiva, que é a perspectiva antiga da magia, e não apenas a perspectiva medieval do Lemegeton, o contato com espíritos diversos do corpo de Deus é Goécia. Então, um feiticeiro, um quimbandeiro que tem contato com espíritos do corpo de Deus, aí, com os Exus e pombagiras do corpo de Deus, é um feiticeiro goético. A Goécia que ele pratica é Goécia crioula, mas é um feiticeiro goético. Sob essa perspectiva, Goécia não se limita àqueles 72 demônios do Lemegeton,
mas a toda miríade de espíritos sublunares que existem no corpo de Deus. O que torna Santo Antão tão parecido com o mago salomônico ou um xamã é o dom de discernir os espíritos, uma característica fundamental ao ofício bem-sucedido da conjuração. Então, continuando essa ideia do parágrafo anterior, essa é uma das questões fundamentais na tradição e essencial ao mago. Conhecer, discernir os espíritos. É por isso que os magos estão sempre produzindo, estão sempre estudando demonologia de magos e filósofos anteriores. Porque esta demonologia possibilitou o estudo e a classificação destas criaturas espirituais do corpo de Deus em hierarquia. Entendendo a hierarquia, então fica mais fácil entrar em contato com essas criaturas espirituais, entrar em contato com elas em nome daquelas criaturas espirituais que as comandam. Então isso é imprescindível, o conhecimento, o discernimento entre os espíritos. Saber quem é quem que você está lidando nas suas práticas de magia. Em sua descrição aos monges do deserto das experiências espirituais que passou, Santo Antão proveu detalhes sobre as diferenças entre a presença espiritual dos santos, que se manifesta revelando centramento, paz, alegria e coragem. Os anjos se manifestam afastando todo medo e os espíritos malignos, demônios, que se manifestam impelindo a confusão e distração, medo e perturbação, desprezo e ódio, indiferença e tristeza, inclinação ao vício e pensamentos depressivos e torpes. A descrição de Santo Antão são muito similares àquelas provindas por Jâmblico em seu De Mysteris, quando destaca e detalha a hierarquia espiritual. E é interessante a insistência que Santo Antão faz na percepção direta da atuação e influência de um demônio. Sentimentos de medo, o que aumenta as ilusões dos homens e acabam por atormentando e que acabam por atormentados e temorizados. Um homem com medo, na descrição de Santo Antão, trata-se de alguém assediado por demônios que fazem escárnio ao vê-lo aterrorizado. A presença de um anjo como Gabriel, no caminho contrário, inspira coragem, e a presença de um santo inspira atos de generosos e edificantes. Então, assim como teurgos, magos e filósofos antes dele, Santo Antão também produziu a sua própria demonologia, a sua própria descrição da natureza e da atuação dessas entidades espirituais em hierarquia, anjos, demônios, santos. E como eu falei aqui no texto, as descrições de Santo Antão são muito similares àquelas descrições que Jâmblico faz no seu De Mysteris. Inclusive, quando Santo Antão fala que os demônios influenciam negativamente as pessoas, ele não concorda só com Jâmblico, mas também concorda com Porfírio. Nós vamos fazer aí ainda, eu estou escrevendo uma instrução sobre a demonologia de Porfírio e a demonologia de Jâmblico, e vamos fazer uma comparação entre essas duas demonologias. E aí nós vamos ver que a interpretação da Igreja Católica sobre os demônios não é original, mas foi completamente surrupiada de filósofos neoplatônicos como Porfírio e Jâmblico. Mas embora a vida e os feitos de Santo Antão sejam extraordinários, a cosmovisão cristã tornou turvo o seu discernimento acerca dos espíritos. E é isso que a cosmovisão cristã faz. Ela torna turva o discernimento que nós temos dos espíritos. As diferenças entre os espíritos relatadas por ele eram de conhecimento de muitos magos, teurgos
e xamãs anteriores ao cristianismo, que, além de seguirem uma visão mais ampla da hierarquia espiritual, praticavam sistemas mais integrados onde os espíritos subliminares e deuses não eram reduzidos à categoria de demônios, mas ao contrário, faziam parte integrante e fundamental da demiurgia do cosmos, possibilitando uma interação mais harmoniosa entre o homem e as criaturas espirituais do corpo de Deus. No olhar de mundo cristão, todo e qualquer espírito deve ser classificado como um anjo caído, um demônio cujo objetivo é sediar e também fazer cair os homens. Entre os séculos 4 e 8 d.C., a Igreja elaborou inúmeros concílios para sistematizar e refinar a sua doutrina, tendo como alvo reduzir, eliminar ou pelo menos reformular inúmeras práticas mágicas pré-cristãs. Por exemplo, as mulheres foram proibidas de fazer vigílias em cemitérios, o que evitaria a prática de comunicação com mortos, necromancia. Anjos não poderiam ser invocados por nomes que não fossem encontrados na Bíblia, evitando que nomes hebraicos ou egípcios fossem incluídos em preces e invocações, como faziam os cristãos coptas do século I d.C. Vamos lá naquela instrução na lição 2, onde eu falo dos coptas. Lá a gente vai entender como é que foi essa sincretização entre o paganismo e o cristianismo na magia copta, na prática espiritual copta. A topografia espiritual do cultos e religiões de mistérios pré-cristãos inclui muito mais criaturas espirituais do que anjos, mortos e demônios. Na verdade, uma miríade de espíritos, de simples a complexos, classificados em categorias diversas como estrutura e função. Essa classificação cristã, pobre e supersticiosa, se tornou, no entanto, um dos calcanhares de Aquiles que acabaram por deixar a tradição cristã da Igreja vulnerável. Então, a tradição cristã, ela divide a hierarquia espiritual em anjos, quer dizer, Deus, anjos, demônios e mortos, e almas. Então é uma visão muito curta, muito encurtada de toda uma miríade de criaturas espirituais que podem nos ajudar. Para os cristãos, qualquer criatura sublunar é demônio, ou seja, o espírito de uma pedra é demônio, o espírito de uma planta, de uma flor é demônio, o espírito de um animal é demônio. Todos esses espíritos que vivem na região sublunar são demônios. Dessa maneira, o cristianismo perdeu uma visão ampla de contato com essas criaturas espirituais, limitando o cristão. É por isso que a cosmovisão cristã, ela turva a nossa visão para a miríade de criaturas que existem no corpo de Deus, que em tradições anteriores auxiliavam os seres humanos e conectavam os seres humanos, a alma encarnada no reino da geração, ao próprio movimento do cosmos, à própria demiurgia do cosmos. Ao estudioso atento, é impossível deixar de notar inúmeras semelhanças entre a experiência espiritual de Santo Antão e o sistema de magia codificado pelo Grimório da Magia Sagrada de Abramelin, o Mago. Como esclareci em minha obra Conhecimento e a Conversação com o Sagrado Anjo Guardião, o Grimório de Abramelin sintetiza uma profunda mudança de perspectiva espiritual que une aspectos da tradição salomônica, seus principais elementos e aspectos fundamentais da tradição cristã. Não há distinção entre o caminho da santidade difundido pela Igreja e a disciplina espiritual do Grimório de Abramelin. Como um mago salomônico, o mago da magia de Abramelin deve conjurar e estabelecer controle sobre uma miríade de demônios, através de uma rigorosa ascese que envolve um retiro mágico, jejum, auto-humilhação e orações constantes. O mago roga a Deus que lhe envie o seu sagrado anjo guardião. No curso dessa jornada de iniciação, é esperado, assim ensina Abramelin, que o diabo e sua horda de demônios tentassem o tempo todo interferir na disciplina impedida pelo mago. E não foi isso que aconteceu com Santo Antão? Santo Antão não foi
duelou com o próprio demônio, o próprio demônio, o próprio diabo não enviou uma miríade de demônios para tentar Santo Antão? Qualquer um que conhece a história de Abramelin, que conhece a magia de Abramelin, quando lê os relatos da vida de Santo Antão, fala que é a mesma coisa. Fala assim, ó, o Santo Antão, cara, ele emulou aí toda a prática espiritual do Abramelin. E é verdade. Por quê? Porque o Abramelin, ele consegue unir, o bonito do Abramelin é que ele consegue, a dicotomia que existia entre a piedade cristã dos santos e do mago salomônico, o Grimório de Abramelin conseguiu convergir ambos em um só lugar. Então nós vemos na magia de Abramelin estes aspectos santificantes da cristandade e da piedade cristã com os aspectos mágicos da magia salomônica. Eu gosto demais do Grimório de Abramelin, sou até suspeito para falar. Até o momento, nós percebemos, portanto, que não é fácil estabelecer distinção entre o preparo espiritual para a magia tradicional salomônica e a disciplina de santidade da Igreja Católica, bem como o rigoroso treinamento dos xamãs. Alguns métodos de trabalho são distintos, evidentemente. No entanto, um jejum é sempre um jejum e seus resultados são os mesmos para o mago salomônico, o santo ou o xamã. Assim, também são os resultados da oração constante e do isolamento silencioso. Como observamos anteriormente, ao estudarmos a vida de Santo Antão e sua extraordinária interação com os espíritos, notamos muita similaridade com as iniciações xamânicas e a magia de Abramelin. Métodos assim são universais e nós os encontramos nos papiros mágicos greco-egípcios, no Velho Testamento e na disciplina espiritual dos filósofos pré-socráticos e neoplatônicos tardios. Isso na tradição ocidental. Na tradição oriental nem se fala. E é interessante notar que o isolamento no deserto, o jejum, um confronto com o diabo e sua horda de demônios e a revelação divina são elementos comuns às culturas da tradição ocidental de mistérios. Moisés jejuou no deserto por 40 dias antes de receber a lei. Jesus jejuou no deserto por 40 dias e foi tentado pelo diabo. Santo Antão se isolou no deserto e lutou por 20 anos contra demônios. A magia de Abramelin e outros grimórios requer jejuns e orações em isolamento para o preparo mágico e recepção da revelação de Deus. As referências são inúmeras. Então, quando nós começamos a avaliar as técnicas pelas quais um santo se desenvolve, um mago se desenvolve, um xamã se desenvolve, um teurgo se desenvolve, notamos que estas técnicas são mais ou menos universais. Todos praticam jejum, com a mesma finalidade e com os mesmos resultados. Então, nós estamos falando o que, precisamente? Que existe uma cultura universal de iniciação, uma cultura que ela é pancultural, está em todas as culturas de maneira diferente. E que é muito difícil discernir entre o que é o caminho de treinamento do mago e o caminho de treinamento de um xamã e o caminho de treinamento de um santo. Todos passam mais ou menos pelos mesmos treinamentos espirituais para aquisição de virtudes mágicas, para aquisição de conhecimento espiritual. E se nós formos notar nos grandes gênios e mestres da humanidade, temos então a história de Moisés, a história de Jesus, temos a história de Maomé, temos a história de Buda. Todos, incontestavelmente todos, se retiraram por um período e quando retornaram, voltaram pessoas diferentes. E é isso que nós estamos buscando na tradição. É este mesmo caminho que nós estamos buscando na tradição. Mas embora o mago salomônico e o santo empreendam as mesmas práticas para receberem a graça de Deus e sua revelação, a similaridade entre eles termina aí. O que o mago faz depois disso é muito distinto do que o santo faz.
Então nós estamos falando do treinamento. É difícil discernir entre o treinamento que leva um homem comum a se tornar um xamã, que leva um homem comum a se tornar um mago, que leva um homem comum a se tornar um santo. Depois disso, o que cada um vai fazer constitui um trabalho espiritual completamente diferente. Então, nós chegamos ao final dessa lição e o que nós tiramos dela? Que a magia é um trabalho sacerdotal. Entrar em contato com o divino, se isolar, entrar em contato com o divino, com as criaturas do corpo de Deus e transformar a nossa alma, exige uma separação. Exige que nós, praticantes, nos afastemos da grande multidão de profanos e nos aproximemos mais da santificação, nos aproximemos mais de Deus e da transformação da nossa alma. Portanto, meus irmãos, estamos seguindo um caminho de sacerdócio e não um simples caminho de feitiçaria onde queremos causar mudança na natureza. Diferente disso, como magos, queremos sim causar mudança na natureza. No entanto, fundamentalmente, antes disso, queremos causar uma mudança na natureza da nossa alma. Gratidão, até a nossa próxima aula.